Me sinto mais inteligente aqui só de estar caminhando nesse campo. Mark Zuckerberg morou ali. Ela tem mais de 90 quilômetros de prateleiras. Nesse observatório você consegue ver todas as imperfeições da Lua. Estamos aqui na estátua que deveria ser de John Harvard, mas na verdade não é ele. Fala, meus amigos, estamos aqui em Harvard. Algumas das pessoas que estudaram aqui e que talvez você conheça são Barack Obama, a gente tem também Mark Zuckerberg, Natalie Portman, Matt Damon, Bill Gates e alguns outros. São mais de 8 ex-presidentes dos Estados Unidos que já passaram por aqui. Então, além de 100 mil dólares por ano que você tem que pagar, o que mais que Harvard tem para oferecer? Vamos entender um pouquinho mais, vamos conhecer um pouquinho mais do campus. E se a gente consegue conversar com alguém, vem comigo. Apesar de Harvard ser uma universidade super prestigiada, nem sempre ela foi cabeça aberta. Até porque essa questão de ser cabeça aberta é algo mais recente, infelizmente. Para vocês terem uma ideia, o primeiro estudante negro de Harvard, ele só foi admitido em 1857, ou seja, mais de 200 anos depois da abertura da universidade. E aí, para você ter uma ideia, houveram tantos protestos que esse estudante negro nem pôde atender às aulas, ele nem conseguiu atender às aulas, porque realmente os Estados Unidos têm um passado muito racista e muito complicado. Um outro ponto também que mostra um pouco do passado de Harvard e dos Estados Unidos. Homens e mulheres eram segregados aqui. Para vocês terem uma ideia, as mulheres praticamente não podiam atender os espaços comuns de Harvard, e só depois da Primeira Guerra Mundial, que foi quando assim, beleza, a gente está em falta de homens, porque a maioria dos homens estava atendendo o exército americano, as mulheres começaram a ser permitidas em algumas outras áreas aqui do campus. E aí só em 1977 que as mulheres foram permitidas ter um diploma de Harvard. Mas isso não é nem o mais chocante. O mais chocante é que só até 1999 que os homens e as mulheres começaram a ter o mesmo diploma. Até 1999, o diploma da mulher e do homem tinha algumas distinções que mostravam que eram tipos de diplomas diferentes. Estou aqui na frente da Memorial Library. Essa que é uma das livrarias mais importantes daqui de Harvard. Ela, para vocês terem uma ideia da magnitude, ela tem mais de 90 quilômetros de prateleiras. 90 quilômetros de prateleiras. Essa é a quantidade de livros que cabem aí dentro. São mais de 5 milhões de livros. Algumas das outras curiosidades são somente estudantes que podem entrar aí dentro. Então, se você não é estudante, infelizmente, não dá para entrar. E outro ponto também super importante. Harry Elkins, que foi a pessoa que acabou doando boa parte da fortuna, morreu no Titanic. Exatamente. Como que isso aconteceu? Ele era um dos estudantes aqui e ele era fascinado, apaixonado com livros. Ele foi para a Europa e quando ele chegou na Europa, ele começou a procurar muitos livros, encontrou vários livros super raros que ele queria trazer para os Estados Unidos. E nessa pressa de trazer os livros para os Estados Unidos, isso ali próximo dos anos 1904, 1905, ele estava na Europa, queria vir para cá e a forma mais fácil, mais rápida era através do Titanic. E aí foi no Titanic que ele faleceu, infelizmente. E aí, ele, apesar de ser uma pessoa que tinha muito dinheiro, ele tinha um lugar pago, comprado no bote salva-vidas, só que ele acabou cedendo a outra pessoa e a mãe dele, essa sim, sobreviveu e dentre a doação que ela fez, ela colocou algumas condições. E as 3 condições que a mãe do Elkins fez foram: primeiro, depois que a livraria fosse construída, nunca mais poderia se fazer nenhuma alteração na fachada. 2, ela queria que o filho dela tivesse um quarto de estudos aí dentro, uma salinha de leitura, no qual só podem entrar 2 pessoas. O zelador é a pessoa que faz que cuida da sala, do mantenimento, e o fantasma do filho dela. E a terceira e ainda mais louca curiosidade é a seguinte: ela tinha certeza que se o filho dela soubesse nadar, ele teria sobrevivido. Então ela obrigatoriamente falou que toda pessoa que entrasse em Harvard ia ter que fazer um exame de natação. E isso aconteceu e seguiu até os anos de 1970, onde aí depois já levantaram e não fizeram mais essa obrigatoriedade de exame de
natação. Então, assim, esses são alguns fatos super curiosos sobre essa livraria. Uma das coisas que eu achei super interessante aqui é o seguinte: essa é a porta mais antiga para entrar dentro do campus, da parte principal do campus de Harvard. Existe uma tradição nos estudantes aqui que você só passa nesse portão 2 vezes. Quando você entra no primeiro dia, quando é o primeiro dia mesmo de aula, ou quando você sai já formado. Então, muitos dos estudantes a gente consegue ver que eles saem só pela porta da esquerda, porque eles só saem por ali quando eles estão formados. Então, vem comigo. Estamos aqui na estátua que deveria ser de John Harvard, mas na verdade não é ele. Essa estátua é uma das estátuas mais fotografadas dos Estados Unidos, super famosa, e como vocês podem ver ali, as pessoas tendem a passar a mão no pé dele porque dizem que dá sorte. Essa estátua é conhecida aqui como a estátua das 3 mentiras. Por quê? Esse cara não é John Harvard. Segundo, tá falando que ele foi um dos fundadores, mas na verdade ele não foi. Ele foi o primeiro e um dos mais importantes que doou para Harvard ser o que é hoje. E terceiro, um ponto também que tá ali e tá errado, é que a fundação foi em 1638, mas na verdade foi em 1636. Foi em 1638 que ele fez a doação. Então assim, tem algumas coisas erradas, mas ainda assim, pessoas admiram e tiram muitas fotos. Uma coisa que é curiosa aqui em Harvard é o seguinte: esse prédio é o prédio de ciência, né? Science Room. Um fato curioso é que ele tem um formato de câmera e que em cada andar desse prédio você vai, os equipamentos que tem dentro dele são mais sofisticados. E no andar de cima, lá no alto, vou mostrar para vocês, tem um observatório, no qual esse observatório você consegue ver todas as imperfeições da Lua. Dizem que pelos equipamentos serem cada vez mais avançados no andar acima, quanto mais acima você tiver as suas aulas, mais difícil vai ser as aulas que você vai ter aqui. Eu vou falar com vocês, viu? Me sinto mais inteligente aqui só de estar caminhando nesse campo. É muita doideira, você para pensar a quantidade de gente, crânio que já passou aqui. Tudo muito bem cuidado, você não vê um lixo, literalmente, nem lixo no chão, nem lixeira. Então assim, literalmente, eu não vi lixo aqui, nem lixeira. Não sei o que as pessoas daqui fazem com o lixo delas, não, mas chama atenção também a limpeza do lugar e o tanto que tá bem cuidado, pensando que é uma instituição de, 400 anos quase. Não, algumas loucuras aqui. Nesse prédio morou JFK, que é um dos presidentes mais famosos, né, ex-presidentes dos Estados Unidos, que inclusive dá o nome para o aeroporto de Nova York, para um dos aeroportos. Mark Zuckerberg morou ali e não sei se vocês sabem, já ouviram falar do Unabomber, que era um dos serial killers mais renomados aqui dos Estados Unidos. Morou aqui dentro desse dorm. Eu não sabia que o Unabomber tinha morado aqui. Uma coisa que chama atenção, acho que é o fato de Harvard tentar omitir esse tipo de informação, né? Uma coisa que chama atenção aqui em Harvard é o seguinte: a arquitetura da faculdade e a arquitetura da cidade, elas meio que se mesclam. Não sei se ficou claro aí para vocês, mas aqui a gente tem farmácia, a gente tem restaurante, cervejaria, Starbucks, e eles têm a mesma configuração de tijolinho que tem os dormitórios de Harvard. Vamos entrar aqui agora numa das principais lojas de roupa de Harvard, né, para comprar um casacão de Harvard, a gente ficar parecendo bem inteligente.
Estou aqui absolutamente pronto para incinerar a minha conta bancária nessa lojinha aqui de Harvard. Pegar um casacão daqueles assim, ó. Já pego, coloco o casaco para entrar nas videochamadas assim, entendeu? O pessoal achar que você é inteligente. Isso aí, meu filho. Meus amigos, acabei de ajudar o capitalismo aqui a vencer como um sistema. Infelizmente, fui a vítima mais uma vez. Casaquinho de Harvard, $75. Sou $75 mais pobre, mas vamos com tudo. Se eu ficar aqui mais 5 minutos, compro mais. Uma coisa que chama a atenção aqui é que o metrô tem uma estação que deixa dentro do campus de Harvard, literalmente, assim, 2 passos do portão. Um ponto também que é muito interessante de Harvard é, no seu primeiro ano de college, ou seja, no freshman year, você é obrigado a morar e eles te colocam aqui para morar no Yard, que é essa região central aqui onde tudo acontece, onde é o centro mesmo de tudo. Depois você já move, você já vai para casas que são um pouquinho mais afastadas do Yard. Já mais pro final do dia, a gente aproveitou para ir no Barclays, que é considerado um dos melhores hambúrgueres de todo Boston. É o favorito dos estudantes de Harvard. O lugar é tão raiz, de 1960, que nem banheiro tem. É um ícone de todo o campus de Harvard. Bom, chegou aqui a fera. Grandão, queijo, bacon, vamos com tudo, vamos provar. Ponto da carne, incrível, baconzinho crocante. Ponto da carne, incrível, bacon crocante, queijo derretido, muita qualidade, viu? Não, mas acabamos de sair aqui desse hambúrguer aqui, Bradley's. É sem dúvida o melhor hambúrguer custo-benefício que eu comi aqui. Comi um hamburgão aqui com queijo, bacon, cebola caramelizada. Paguei $25. Bom demais. Uma das coisas que eu acho muito massa daqui de Harvard é o seguinte. Aqui é uma escola de artes liberais, ou liberal arts. E o que isso quer dizer? Basicamente que você tem que saber um pouquinho de tudo. Por mais que você tenha um diploma, né, que você esteja querendo um diploma em matemática, por exemplo, você vai fazer várias matérias de outros campos também, de humanas, de biologia. Inclusive, um dos fundadores de Harvard, ele tinha um ditado que era o seguinte: para você se formar em Harvard, você tem que saber a little bit about everything and a lot about something. Ou seja, você tem que saber um pouquinho de tudo e muito sobre uma coisa específica. Então, isso é uma coisa que ele levou aqui para os ensinos de Harvard. Você tem que saber um pouquinho de tudo mesmo. E Harvard não é segredo para ninguém que é uma universidade super prestigiosa e tudo. Mas esse prestígio todo vem com uma grandíssima conta. Para vocês terem uma ideia, hoje, se você quiser estudar aqui, você teria que desembolsar ali mais ou menos $100 mil por ano aproximadamente. Além disso, você teria que pagar livros, teria que pagar seguro também. É super difícil entrar aqui por essa questão financeira. Qual que é uma solução que eles têm? Distribuir scholarships, né? São as bolsas. Para vocês terem uma ideia, mais de 50% dos estudantes daqui têm bolsa e somente 10% dos estudantes que estão aqui pagam o valor completo de que você teria que pagar sem nenhum tipo de bolsa. Eu estava dando uma olhada aqui em alguns dados e eu vi que somente 3 brasileiros hoje estudam em Harvard. Você para pensar, hoje tem mais ou menos 6 mil estudantes, só 3 brasileiros. Fiquei surpreso e triste, para ser sincero. E você achou que era mais? Você achou que era menos?
Harvard, que nos seus primórdios era uma universidade católica, por isso que você vê tantas igrejas construídas por todo o campus, mas logo depois ela já mudou o perfil, não é tanto uma universidade assim voltada para questões religiosas. É assim, engraçado que, pô, tentei puxar umas 5 pessoas aqui para conversar, mas todas falaram, não tem tempo, não tem tempo. Chamou um pouco a atenção, falei, pô, 1 minutinho, também não quiseram falar, mas tudo bem. Eu fiquei numa dúvida, queria saber a opinião de vocês, assim, vocês acham que onde você estuda determina qual que é o futuro que você vai ter? Cara, eu, sem sombra de dúvidas, tenho certeza que não. Mas tem muita gente que foi para Harvard, Princeton ou qualquer uma outra grande escola, isso vai determinar se você é bem sucedido ou não. E ainda mais levando em consideração o tanto que você investe para estar aqui, eu não sei até que ponto que você consegue ter um retorno sobre esse investimento. Mas, enfim, queria saber a opinião de vocês. Bom, meus amigos, espero que vocês tenham curtido esse dia aqui em Harvard, a universidade mais cara, mais prestigiosa e mais antiga dos Estados Unidos. Procurei trazer várias curiosidades para vocês. Me fala se vocês gostaram desse formato, algo que vocês sentiram falta, que vocês gostariam de ver. Ficamos assim, um abraço e nos vemos na próxima.